O nosso trabalho é uma das coisas mais importantes na nossa vida adulta, quando a gente não é um herdeiro, né? É aquela força motriz que a gente coloca em troca de receber o nosso sustento, a nossa prosperidade, o dinheiro, muitas vezes. E é muito importante a gente trazer em perspectiva, uma vez que a gente desperta, como que a gente está se relacionando vibracionalmente com o nosso trabalho. E é muito comum, na minha vida mesmo, falando pessoalmente, e em algumas histórias que eu vou dividir aqui nesse episódio aqui com vocês, né? Da gente conseguir se afastar da nossa alma na dinâmica do trabalho. A estrutura social que a gente vive naturalmente conduz a gente a isso, né? Então a gente, de fato, não está sustentando uma presença e nem percebendo qual vibração, ou seja, qual pensamento e sentimento está sendo acionado no meu campo enquanto eu estou executando o meu trabalho. Então eu quero dividir com vocês algumas coisas que eu faço para mim na dinâmica do empreendedor, empresário que sustenta o negócio para fluir da melhor maneira, mas ao mesmo tempo vou começar não falando da minha situação, porque essa semana eu tive uma mentoria, dei uma sessão de mentoria para uma pessoa que estava no contexto de odiar o trabalho. E na minha jornada enquanto mentor espiritual aqui, né, do alinhamento, trazendo essa perspectiva do alinhamento vibracional para a vida na matéria, eu já ajudei algumas pessoas, assim, tem alguns cases muito gostosos, assim, me fez muito bem lembrar disso, assim, de pessoas que conseguiram mudar essa realidade. Então, eu vou dividir um pouco a síntese do que eu trouxe nessa sessão de mentoria para essa mentorada, né? E, ao mesmo tempo, vou resgatar aqui alguns cases e falar um pouco de mim também, como funciona. Então, de alguma forma, eu tenho certeza que vai trazer alguns insights, algumas contribuições para a tua alma se regular na tua jornada aí de trabalho, tá certo? Bom, vou começar pela dinâmica de odeio meu trabalho é difícil, né? E aí eu resgatei para essa mentorada aí que dividiu isso. É importante dizer que ela já entende, ela já faz parte da comunidade e está na mentoria agora. Então, na comunidade, no método meu, o que a gente faz é algo que não dá para pular essa etapa, que é você validar, e potencialmente você já faz isso, a influência dos seus pensamentos. Olha só, você acordou hoje. E você está pensando de uma maneira sobre você, sobre a sua vida e sobre o seu trabalho. E Dr. Joe Dispenza diz que 90% dos nossos pensamentos são pensamentos automáticos que eu estou repetindo, assim como eu pensei ontem. Mas, ao mesmo tempo, a gente parte do princípio, quando fala de alinhamento, no trabalho que a gente desenvolve aqui, que a minha realidade é criada pela minha personalidade. Então, se eu estou pensando exatamente como eu pensei ontem, eu vou viver uma vida muito similar àquilo que eu vivi ontem, porque a forma que eu penso impacta naquilo que eu sinto, impacta naquilo que eu faço. Tudo que eu faço carrega uma vibração, uma assinatura, uma sintonia, como se eu estivesse trabalhando, executando as minhas tarefas sintonizado na rádio 94 FM. E eu quero muitas vezes o que eu quero, é o que eu estou dividindo com vocês, é quando o que a gente quer não está sintonizado na mesma rádio que a gente está. Diante disso, eu preciso fazer um trabalho de me sintonizar com aquilo que eu genuinamente quero, beleza? Então, tudo que eu vou dizer é com base nisso. A ideia aqui é te ajudar, te inspirar a perceber. Então, primeiro você tem que entender, ter dado ok para o que eu acabei de dizer, para conseguir executar tudo que eu vou dizer. Então, a proposta é que você mude a sintonia da rádio. Se você já está numa rádio sintonizado, numa frequência vibracional, onde você está se sentindo bem com o que você está fazendo, tem um fluxo de dar e receber interessante, e os clientes vindo, tá tudo bem, você não precisa, né? Vai aprimorando, se deliciando na vida que você construiu para você. Mas esse vídeo é para quem está vibrando numa frequência que, caramba, não para de ter evidências de quanta coisa ruim tem de desgastante nessa rotina, tá certo? Que é o caso dessa minha cliente. E aí, eu já vou trazer para ela, dentro dessa perspectiva, só estou trazer aqui nesse episódio, né? Dois cases que eu pude trabalhar, e eu trouxe isso para ela como exemplo na sessão, e foi bem provocador, porque o trabalho dela é de escritório, né? Então, toda dor dói, gente. Toda dor dói. Então, o trabalho dela, pô, aciona vários lugares de desconforto ali na rotina. Ela já foi muito bem, ela já está muito bem com o treinamento que ela tem executado.
na vida pessoal como um todo, assim, de conseguir frear os pensamentos automáticos. Por quê, gente? Uma vez que todo mundo tem pensamentos automáticos. Todo mundo. Eu já penso automaticamente. Tipo, o nosso cérebro vai codificando coisas que estão registradas a nível subconsciente, assim. Tem muitas, o Ho'oponopono vai chamar isso de memórias. Então tem muita informação arquetípica que você só olha e você já reconhece. Uma planta, você já pensa algo sobre a planta. Você viu um arquétipo, sei lá, de uma serpente, e isso já está registrado no teu subconsciente, no seu cérebro, beleza? Então, é um processo de fato automatizado. É difícil mudar o que está escrito no teu subconsciente. E aí, vale dizer aqui, vou trazer a estrutura do cérebro trino, que seria o nosso neocórtex, o cérebro aqui mais superficial, que é justamente onde a gente trabalha a racionalidade, e é o que está operando quando você está escutando essas palavras nesse episódio. E aí no meio a gente tem o cérebro límbico, que seria o cérebro emocional. E a gente acessa primeiro, antes do cérebro límbico e do racional, o subconsciente ele é mandatório. Então ele está direcionando as experiências na vida e a interpretação que eu tenho, a lente, né, desse óculos. Só que o que a gente precisa fazer aqui, como que a gente muda o que está no subconsciente, né? O Ho Oponopono vai indicar fazer isso através do mantra, por exemplo. Então vale muito a pena e eu sempre ensino isso. Que ali a gente se conecta com a nossa divindade quando a gente usa esse mantra e a gente está pedindo para que ela, o seu eu superior, está dando autorização nesse momento quando você repete aquelas quatro frases, para que ela entre, tire essas memórias, essas informações que estão aqui a nível subconsciente, que o Ho Oponopono chama de memórias, limpa essas informações e no lugar você vai saber para receber inspirações. Inspirações, beleza? E aí essas inspirações, na prática, eu costumo usar a metáfora aqui que a limpeza, ela tem juros compostos. Quando você vai para o seu trabalho e começa a fazer essa prática de abençoar o trabalho que você atualmente não gosta, isso vai fazendo esse movimento de limpeza, né? Então, tu vai estar limpando o teu campo eletromagnético com relação ao trabalho que você não gosta, que você odeia. À medida que você vai fazendo essas frases, que para quem não sabe, eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato, ou na síntese, como eu gosto de falar, ou Ho'oponopono dinâmico, que o livro mesmo apresenta essa possibilidade, você só dizer te amo, sou grato para tudo. Só o fato de você estar, é como se você estivesse usando uma varinha de condão. Cadê? Eu tenho uma varinha aqui que eu ganhei de presente da Amanda. Deixa eu mostrar. Às vezes no encontro da comunidade eu uso. Como se você estivesse com uma varinha de condão quando você faz o Ho'oponopono dinâmico. Você está apontando para o teu chefe insuportável, que falou alguma coisa que você pensa, meu Deus, eu odeio esse chefe. E aí, quando você vira para ele e fala, te amo, sou grato, mesmo que você sentiu ódio, que você sentiu genuinamente ódio, a gente não vai fingir que você não sentiu ódio. Assume, cara, não gosto desse chefe. Mas o ponto é, trazendo a autorresponsabilidade para a tua vibração. Você está, as suas escolhas de vida, o teu caminho, a tua jornada até agora, te levou para essa dinâmica onde você tem esse chefe, ou esse cliente, ou esse sócio, você está entendendo, né? Essa vida onde você está lidando com essa pessoa que está na tua frente que você odeia. Qual foi a sua personalidade que foi responsável por te trazer até aqui? Reflita sobre isso, perceba. Uma vez que você percebe isso, você precisa agora olhar e fazer e se dar a oportunidade de escolher. Porque do contrário, lembra do cerebreiro, o cérebro reptiliano que guarda o teu subconsciente? Ele já está interpretando igual os 90% de ontem da sua forma de pensar, de sentir e interpretar o mundo. Por isso o trabalho a gente faz nesses três níveis. No racional, no emocional e nesse... a repetição é o que vai subscrever a informação do subconsciente. A gente faz isso tanto nessa dinâmica espiritual, quando eu uso o Ho'oponopono, mas você repete, 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 repete. Então, uma vez que eu estou frente àquilo que eu odeio no meu trabalho, eu posso usar essa ferramenta de limpeza para falar: te amo, sou grato, te amo, sou grato. Mesmo que eu, com o meu ego, com a minha mente racional, com a minha estrutura aqui individual na matéria, eu não tenho condições de amar de verdade esse trabalho agora, não. Porque eu estou sentindo é raiva, ódio. Mas eu quero me alinhar com a minha alma, com o meu superior, com a minha versão que já sabe como sair desse trabalho.
E para isso, para que eu consiga sair desse trabalho, eu preciso pensar de uma maneira diferente da minha versão que me trouxe até aqui. Dentro do meio, a gente chama isso de ponto A e ponto B, as duas personalidades. E aí, um caso muito que eu considero de muito sucesso aqui na dinâmica da rotina de trabalho, tá? Foi de uma pessoa que a gente mapeou os dois avatares. E aí, essa pessoa, diferente dessa mentorada recente, ela tinha um trabalho, tem um trabalho muito mais pesado, que é de faxina enquanto imigrante na Europa. Então, trabalho braçal. Preciso nem dizer, né? Quanto é desgastante. Se é desgastante estar em um escritório que você odeia, e a cada dor dói, mas trabalhar limpando casas, enfim, tem um desgaste muito grande físico. Todo aplicando todo esse ajuste aqui, esse alinhamento que a gente fez foi nomear, e eu não esqueço, né? A gente nomeou esse ponto A, essa personalidade ali que ela estava sendo, de imigrante frustrada. Porque imagina quão fácil era ela ir todo dia para o trabalho e na hora de limpar se ver, cara, eu sou um fracasso por estar aqui. Eram pensamentos muito pesados que ela tinha a respeito do trabalho dela. E aí, conforme a gente foi trocando e investigando, foi trazendo para a roda, eu fui entendendo. Nossa, conforme ela ia trazendo, como ela pensava e se relacionava, o que ela sentia sobre o trabalho, eu entendi. Falei, não, por isso você tá aí. É como se tivesse, tipo, essa personalidade não combina em nada. Ontem eu estava relendo o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, que é. Esses dois são os principais, as principais escolas que eu baseio o meu trabalho no método MEVA, né, gente? Recomendo os dois livros. Limite Zero, do Ho Oponopono, que é essa filosofia, esse sistema de cura havaiano, e Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é do Dr. Joe Dispenza, e o Limite Zero é do Joe Vitale. Os dois Joes baseiam o trabalho que eu faço aqui. Beleza. Ontem eu estava relendo Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e aí tem uma parte que uma pessoa, o Joey comenta que uma pessoa chegou na Califórnia, se eu não me engano, em um seminário ou um retiro, a pessoa chegou com uma cara furiosa, com as duas mãos na cintura e falou assim: por que que eu não tô morando em. Gente, será que ela falou São Tropez? Eu não lembro, mas algum lugar paradisíaco, assim, algum lugar que ela, enfim, gostaria de morar que não era na Califórnia. Por que que eu não tô morando em X lugar? E aí, com raiva, assim, tipo, provocadora, porque afinal de contas, se você não conhece o trabalho do Dr. Joey, mas ele fala de você mudar por dentro e isso permite com que você mude a sua vida material e produza verdadeiros milagres. A história dele é uma história de milagre. Ele voltou a andar depois de um acidente muito sério. Acho que depois eu faço um vídeo falando sobre a história dele. Acho que poderia ser interessante. Eu gosto de dividir essa história, é bem inspiradora. Enfim, tem muitos milagres que são operados dentro desses retiros. Você pode pesquisar, tem o site dele, enfim, muitas histórias. Assim como o Pono Pono também. Muitos milagres, muitos milagres. Sabe aquela frase? Tem uma frase do que ela é acreditada popularmente a Albert Einstein, e eu não sei se é dele de fato, que tem duas maneiras de se viver. Uma é como se nada fosse um milagre, e outra é como se tudo fosse um milagre. Eu sou do bonde do tudo é um milagre. Isso deixou minha vida muito, muito melhor. Bom, e aí, voltando para a história, o Dr. Joey viu essa figura boladona, porque afinal de contas o cara tá falando de milagres, e por que então que ela não tá vivendo em tal lugar? Ele falou, porque a personalidade que vive em tal lugar não se parece em nada com a que está na minha frente. Nossa, quando eu li isso, é um quebrar as pernas da mulher. Porque veja, cara, qual estrutura mental, qual vibração, qual energia, qual estrutura psíquica aquela mulher estava sustentando quando ela veio de maneira tão brava e até desrespeitosa, assim, questionar ele dessa forma. E aí, isso é sempre provocador, eu uso isso muito isso pra mim. Vamos lá, se eu já tivesse, no caso das minhas clientes aqui, se eu já tivesse no trabalho que eu quero ter, como eu estaria me sentindo? Cara, eu não sei se você entendeu a dimensão disso. Eu tô me emocionando aqui. Eu faço esse exercício às vezes andando na rua. Porque se eu não paro para trazer a intencionalidade, eu vou reproduzir exatamente como eu andei
ontem, que foi igual como eu andei ontem, que potencialmente está sendo igual quando eu passei, sei lá, por um trauma na infância, que eu fui humilhado em alguma experiência, ou me senti humilhado em alguma experiência. Dito isso, eu estou reproduzindo mais daquela versão que eu nem quero mais ser, que tem os resultados que eu não quero ter. Então, enquanto empresário, se eu tivesse um negócio que foi escalado, que chegou no meu próximo nível, como eu estaria andando agora na rua? Qual seria a minha postura física? Gente, isso é muito provocador. É, todas as vezes que eu me medicino com essa provocação, eu mudo na hora, pum. Meu corpo, eu falo, como que eu tô andando? Tô andando com um andar meio pamonha aqui? De frágil, de quem ainda não tem, de quem tá correndo atrás? Não é. Não é lá. Cara, eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou ter palavras para dizer isso. É uma experiência muito visceral e pessoal, né? Certo dia eu andando na rua, recente, semana passada. Eu tava caminhando, indo ver um filme com a minha amiga, foi ótimo. E pensando nos meus objetivos. Quando eu estava pensando nesse objetivo, que dentro da estrutura que eu estou dividindo com vocês é o objetivo do novo trabalho, de uma nova estrutura para o seu negócio, para o seu trabalho. A sensação que eu tinha visual era como se eu estou aqui, e aí, a alguns metros de distância, ou seja, em outro espaço-tempo, né? Potencialmente no futuro, essa é a minha visão linear, né? Coisa, né? Comum. Eu quero alcançar aquele objetivo no futuro. Fácil de entender, né? Então, estou gravando agora em abril. Vamos dizer que eu quero, em maio, ter X resultados, porque eu quero bater X metas em abril. Então, eu estou olhando para o futuro que eu quero. E eu tô, tipo, caramba, vai ser, tentando trazer como vai ser. Eu quero namorar esse resultado, né? Porque eu preciso namorar esse resultado. Eu preciso que isso esteja na intimidade aqui do meu campo eletromagnético agora. Preciso pensar e sentir dessa maneira agora. Então, vamos lá. Estou eu tentando viajar para o futuro para emular, sabe? Para ensaiar essa cena. Quando eu estava fazendo isso, ainda assim é como se eu estivesse aqui e essa experiência tivesse a um mês de distância. E na hora eu percebi, tem um gap. Você percebe que tem um gap, uma distância aqui? Eu estou aqui e o resultado que eu quero está a um mês de distância. O que eu quero é trazer esse resultado para agora. É como se eu estivesse viajando no futuro, ou como Bashar diz, para uma outra linha do tempo, para uma outra realidade, ensaiando como se eu, vamos lá, viajei para o final de abril e bati a minha meta. E bati a minha meta. Ou no caso das minhas mentoradas aqui, que não estão nessa dinâmica como eu de, né, gerir um negócio, e mudei de emprego. Então eu preciso trazer esse ensaio não como eu estou ensaiando o futuro que eu quero, eu preciso viajar para o futuro e trazer ele para aqui e para agora. Caramba, bati a meta. Pum, acabei de ter o resultado, bati a meta. Consegui um emprego, estou no meu novo emprego. Como que eu me sinto nesse novo emprego? Como que eu penso nesse novo emprego? Como que eu sinto? Como que eu penso? Como que eu sinto? Como que eu penso? Caramba, como é gostoso o meu escritório novo. Como é gostoso que eu saio de tal lugar e vou para tal lugar. É esse delírio. Esse delírio é o trabalho de mudança de personalidade. Esse delírio é o trabalho de sintonização. É onde você consegue sair da 94 FM para 53 AM, exemplo. É aí que você consegue combinar mais com o lugar que você quer, que a tua alma está te convidando. Tá, mas como conseguir fazer isso? Repetição. Você precisa repetir e você já está fazendo esse trabalho uma vez que você está ouvindo essas palavras. Então, na tua mente racional, né, no neocórtex, ele está consumindo esse conteúdo. Você está dando a oportunidade de abrir um lampejo no que até agora foi automático. Eu, ouvindo o que eu estou compartilhando com você, com base em tudo que eu estudo e tenho estudado e com que eu trabalho e sirvo as pessoas aqui, você está tendo uma oportunidade rica de acessar uma outra mente que está trazendo numa didática aqui algo que está impregnando. E aí você vai precisar de repetição. Tanto que no método MEV a gente tem áudios de reforço energéticos, que são crônicas diárias, porque a gente precisa repetir, porque do contrário você vai repetir as crenças de que, sei lá, a alegria de pobre dura pouco, ai, para mim nunca é bom o suficiente, ai, é igual essa minha cliente compartilhou, né? Cara, tem tanta crença popular, podre, podre.
que só te ajuda a manter, se ficar presa no lugar que você não quer estar. Ela dividiu que recebeu um parabéns de um colega de trabalho, porque ela foi muito bem, nas entregas que ela fez e ela teve um reconhecimento ali, né, disso. E ela falou, mas o reconhecimento financeiro não vem, né? Ou seja, foi uma reclamação automática zona. Automática zona. Automática zona. Ai, meu pai. Eu, cara, é isso. Esse é o teu gap, eu trouxe pra ela. Esse tipo de reclamação automática, com o conhecimento que ela tem, porque quem está muito iniciante em tudo isso, pode soar até positividade tóxica, enfim, a pessoa não vai ter mesmo condições de ter essa maestria, né? Hoje a gente consegue ter essa conversa, esse trabalho, porque, enfim, a repetição e a limpeza permitiu com que ela esteja com uma vibração compatível para fazer esse trabalho. Quando está com uma vibração muito baixa, é difícil, evidentemente, sustentar uma positividade sobre a sua própria vida, né? Você vai acordar e todos os dias repetir profecias negativas sobre si, automaticamente. No caso, ela já está aprendendo a fazer profecias positivas sobre ela, só que no trabalho tem um grande ponto cego, porque está subscrito aqui, a nível inconsciente, né, já automático, muitas informações negativas. E aí, voltando para o outro case anterior, da imigrante frustrada, a gente construiu a personalidade, o avatar, como a gente chama aqui, o avatar do ponto B dela, como a maga da limpeza. O trabalho dela era um trabalho que facilmente ela interpretava como com um teor de humilhação. E levando em consideração todo esse estudo e ela entendendo a conexão dela com o todo, né? Com o todo, reivindicando a porção divina dela, a gente construiu esse avatar com esse nome, Maga da Limpeza. Todas as vezes que ela ia limpar as casas das pessoas, ao invés dela se sentir, ela estava disponível para ela, obviamente, a imigrante frustrada, né? E ela começou a fazer um trabalho de conscientemente observar, negar e escolher se ver como uma maga. E ela estava fazendo a limpeza usando essa palavra da limpeza no sentido dual, né? Tanto a limpeza física do ambiente, que era o que ela estava fazendo na função, quanto a limpeza espiritual e energética, que é o que ela aprendeu comigo aqui. Então, enquanto ela ia limpando, ao invés dela dizer, eu sou burra, por que que eu vim parar aqui, que trabalho humilhante, ela começava a trazer na mente dela o valor daquilo. Se eu posso tocar nesse móvel, nessa madeira, é porque eu posso um dia ter um assim. Cara, eu vou querer um assim na minha casa, não no lugar de inveja, mas no lugar de apreciação. Casas muito sujas, muitas vezes, que ela encontrava, né? Até porque na Europa o senso de higiene é bem diferente do Brasil. E ela ia trazendo quanto ela estava levando luz para aquelas casas. Que eu não sei se vocês sabem, né? Mas os objetos, eles têm energia. Você está me ouvindo por um objeto que tem uma energia. Afinal de contas, eu não estou presencialmente com você, né? Então, tudo tem energia, certo? Dentro de todo átomo, tudo é feito de células com átomos e todo dentro de cada átomo tem ali os prótons, os elétrons, enfim. E fazendo um processo de movimento energético, tudo tem energia, tudo que existe está trocando energia todo o tempo. E todos mesmo os objetos, as casas, eles têm energia, têm informação. Então, quando eu me mudei para essa casa, por exemplo, eu fiz aqui uma mesa, né? Eu trabalho com mesa multidimensional. Então, espiritualmente, eu fiz a limpeza da casa através dessa ferramenta que é a mesa. Mas o Ho'oponopono é incrível também. Então, cara, se for, todas as casas que eu entrei, que eu aluguei, eu começava. Casa abençoada, te amo, sou grato. Conversar. Isso te devolve o estado de presença quando você começa a conversar com os ambientes, com as pessoas, com o teu chefe, com o teu cliente. Você começa a devolver a tua atenção, que aí você saiu daquele automático, lembra da mesma personalidade, você está abrindo brecha para o amor estar presente entre você e isso que você está se relacionando. E aí ela começou assim a admirar, a amar, a fazer a limpeza tanto física quanto energética e espiritual dos ambientes que ela ia. Quando ela começou a fazer isso e tomar posse disso que ela estava fazendo, isso devolveu para ela um senso de propósito muito forte. Porque mais importante do que o que você faz é o que você interpreta sobre o que você faz.
É a história que você conta, a narrativa que você conta sobre o que você faz. Ainda no livro, se eu não me engano, foi isso mesmo, no Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, tem uma outra história de camareiras de hotel. E aí eles dividiram, fizeram um experimento, dividiram em dois grupos, porque tinha o dado, né, de que o movimento que essas camareiras faziam diariamente no seu trabalho era um movimento acima do recomendado, se eu não me engano, nos Estados Unidos, de atividade física diária. E aí eles se dividiram, fizeram um estudo, dividindo em dois grupos. Um grupo, eles informaram a essas mulheres, essas camareiras, que a atividade física que elas faziam era equivalente a uma atividade física ah, recomendada pela, sei lá, pelo quê, né, gente? Não sei. Seria uma OMS da vida. Informaram essas mulheres dessa recomendação e que elas batiam, superavam o que era recomendado. E então criaram uma narrativa para elas, assim, empoderando elas com o trabalho físico equivalente a uma atividade física. E por outro grupo, eles não deram essa narrativa, não deram essa informação. E aí, depois de X tempo, foram ver os resultados e essas mulheres que tinham a informação de que o que elas faziam era equivalente à atividade física, tiveram mudanças na estrutura corporal, de ganho de massa, perda de gordura e afins. Enfim, é uma história de como que aí ele usa isso no livro para dizer o quanto o que você pensa sobre o que você faz, quão relevante isso é. E aí, vibracionalmente falando, né? A estrutura. Tem outro exemplo científico de um estudo de que pessoas estavam tocando teclado e outras que só se imaginaram tocando teclado e só disso acionou no cérebro o mesmo lugar, modificou o mesmo lugar, tanto como as pessoas que tocavam e aquelas que ensaiavam tocar. É um livro muito interessante para quem está interessado em aumentar o repertório sobre esse assunto. Mas falando num lugar mais vibracional, né, da coisa, você muda muito a tua vibração profissional quando você namora o teu trabalho, quando você conta uma história de valor para o que você faz. Ela tem um outro case, né, de mentoria que a pessoa também tinha um trabalho físico que era ficar em pé, vendendo. Vendendo numa loja de produtos naturais. E aí, às vezes, trabalhava 6 horas e algumas vezes estendia. E imagina, gente, 8 horas em pé. Eu já trabalhei em shopping, é bem pesado. E é muito fácil subjugar e achar que o que você está fazendo tem menos valor. Ah, né? E aí, com o trabalho que a gente foi fazendo, esse trabalho a gente também foi construindo outra narrativa, e o encantamento que essa pessoa fez era de narrar o quanto, quando ela atendia, dando recomendações de produtos que de fato eram naturais e que promoviam saúde. Então, a pessoa foi se vestindo de uma narrativa, de uma personalidade, quase que de um consultor de saúde, assim, sabe? De um promotor de bem-estar. E isso mudou completamente. Então, muitas vezes ela atendia clientes, atendimento ao público, né, gente? É o O. Então, atendia clientes O. E quando ela estava com a vibração baixa, sem praticar a sua rotina vibracional, de alinhamento vibracional, o que acontecia com isso é que os clientes do O baixavam muito a vibração dela. Então, ela se sentia cada vez pior por aquele trabalho. E aí, o que eu tanto quero que você aprenda nesse vídeo é como é importante você vibracionalmente se preparar antes dessa tarefa, dessa demanda que você vai fazer. Seja para um contrato que você vai ofertar, seja para um pitch que você vai fazer, seja lá qual for a tarefa que é importante, que você precisa fazer, que você está ou com medo, inseguro, não gosta, você precisa vibracionalmente se preparar antes da tarefa para que você consiga sustentar uma outra postura, uma outra personalidade, né? Então, cara, o ensaio mental que todo atleta faz. Você precisa ensaiar antes, é o que eu ensino aqui, é o que a técnica amiga se propõe e é o que eu quero que nesse vídeo você se lembre. Bom, então tem esses dois casos, e aí essa pessoa que eu estou acompanhando agora também, a gente pode olhar isso com bastante profundidade ali. E no meu caso, falando agora sobre o namorar o seu trabalho, eu, enquanto gestor aqui de um negócio, né, à frente, né, dessa estrutura, cara, quando eu estou distraído com a meta, e é muito fácil que isso acione em mim memórias de preocupação.
E quando eu vou para essa polaridade da preocupação das metas que eu tenho que bater e afins, muito poucas inspirações chegam para mim. E aí eu percebo que eu não estou tão conectado com a fonte, eu tão inspirado. E aí um caminho que eu faço, uma preparação vibracional para conseguir fluir melhor a minha criatividade, uma vez que o meu trabalho quanto criação de conteúdo exige inspirações, exige criação, eu preciso construir a minha rotina como um altar, de fato, com muita sabedoria do que eu consumo, porque o que eu consumo impacta diretamente aquilo que eu produzo. E se eu não estou desperto, crítico para isso, se eu me excedo em vídeos curtos sem nenhum critério, não me sobra, é como se a matéria-prima que eu estivesse colocando para dentro não fosse de muita qualidade. Então, a minha rotina de alinhamento é muito cara para mim. É muito cara. Eu sei tudo que isso transforma na vida de todas as pessoas que eu acompanho, eu sei o que isso transforma na minha vida, literalmente. Eu vivo disso, né? Eu vivo disso. Então, alguns momentos de preocupação é como se eu me desconectasse do valor do que eu faço. É o que eu experimento aqui. E aí as coisas começam a ficar ainda mais limitadas, os meus resultados. As vendas travadas e afins. Saca? A falta de inspiração na criação do conteúdo, que é o que promove as vendas, entendeu? Então, em outro caso aqui que eu acompanho na mentoria também, de pessoa que também empreende, né? Tá à frente de um negócio ali, de um escritório, então fecha contratos e afins. Eu trago essa lembrança, assim, cara, como lembre o valor do que você faz. Por exemplo, eu me medicino, me preparo vibracionalmente muito assim, vendo os depoimentos de todo mundo que já passou pelo meu método. Nossa, isso me lembra o que eu faço. Me lembra o poder do que eu faço. E quem empreende talvez possa ter mais facilidade de ter acesso ao alto valor do que produz, porque está produzindo diretamente para o público final, né? Eu não sei se é certo sobre ser quem empreende. O fato é, se para você é difícil se concentrar nisso, encontra isso. Por exemplo, pensa na pessoa final, mesmo que você esteja dentro de uma indústria e que na prática, ali no dia a dia, você está, sei lá, pensando enquanto você está lidando com as equipes e afins. Cara, pensa no que o seu serviço, no que o seu trabalho, no que o que você está usando a tua energia, o que isso promove de positivo, você vai encontrar. Você vai encontrar. Mesmo, por exemplo, agora tem uns amigos que estão abrindo uma conveniência, né? Então vão vender bebidas, cigarros e tal. Cara, que é a toxicidade para o corpo, mas ainda assim, dá para fazer o trabalho de alinhamento até para isso, que é, por exemplo, pensar o quanto vai promover também a alegria. Você poderia focar em quanto vai vender cigarro. Imagina, vou vender cigarro, vou pensar só na toxicidade das pessoas. E é verdade, né? Mas você está disponível. Tudo tem duas maneiras de enxergar, gente. Tudo, tudo. Você pode pensar, cara, eu vou ajudar pessoas a aliviar a ansiedade. Você está trabalhando com vício da pessoa, mas você pode, entendeu? Contar, você precisa contar uma história que te ajude a sustentar o que você está fazendo, entendeu? Meio polêmico isso que eu acabei de dizer, né? Deixa eu ver. Com álcool, pensar também, tipo, eu vou ajudar pessoas a terem momentos de felicidade, mesmo que tenha as questões tóxicas ali envolvidas. Então, você é um exemplo menos denso, como esse. O exemplo da faxina. Tem a interpretação da humilhação, mas tem a interpretação também da ajuda a manter o ambiente mais limpo. Não importa onde você está, você precisa. Se você quer mudar a tua realidade para uma realidade mais elevada, você precisa elevar a versão que está vivendo a essa realidade que ainda não é tão elevada, certo? Então, fazer uma lista, pegar um caderno mesmo, tá? E listar assim. Acho que pode ser um exercício final aqui para você. Uma apreciação do teu trabalho, que você precisa aumentar a tua vibração profissional. Então, fazer uma lista do que você consegue apreciar naquilo que você faz ou no que você promove de bem para o mundo com o que você faz. Tá certo? Você precisa, e não é uma lista, tipo, pontualmente, tá? Você já entendeu o nível de repetição que você precisa. Isso é um estilo de vida mesmo, é viver desperto. É um treino diário. Inclusive, se você quiser um acompanhamento para esse treino, tem tanto a comunidade Meva e a mentoria Meva que inclui a comunidade, mas a gente se acompanha com regularidade.
O link está aqui embaixo para você entrar em contato, tá certo? Ahn, falei muito, troquei muito, e espero que essa mensagem te encontre bem aí. E é isso, né, minha gente? Você tem o poder de se autocriar, de fato. Mas tem muita responsabilidade aí. Você precisa querer e se aplicar. Mas tem muita luz nesse mundo. Espero que esse vídeo tenha acendido um pouco a tua luz também. Beijo, até o próximo.